Olá a todos. Eu sou Cleia Nascimento e hoje eu e minhas colegas Indiana, Fabiana, Liliane, Milena e Sara vamos falar sobre políticas educacionais na perspectiva inclusiva, com o objetivo de analisar as políticas públicas, implementadas no Brasil até o ano de 2016, suas implicações e contribuições e discutir os desafios e as perspectivas. E também, no final, teremos uma reflexão sobre tudo que será discutido. Bom, primeiro vamos entender o que são políticas públicas. Políticas públicas são ações ou decisões tomadas pelo governo ou por instituições para resolver problemas ou atender a necessidade da sociedade. Dentre elas estão as políticas sociais, que visam garantir direitos, reduzir desigualdades sociais, e, consequentemente, promover a inclusão. No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início no século XIX, com a criação das instituições para pessoas com deficiência visual e auditiva, que foram o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1859, o atual Instituto Benjamin Constant, o IBC, e o Instituto Surdos Mudos, de 1857. Hoje denominado Instituto Nacional dos Surdos, o ENS, ambos no Rio de Janeiro. Ao longo do século XX, o atendimento a pessoas com deficiência começou a se desenvolver, com a criação de novas instituições, programas e leis para atender as pessoas com diferentes tipos de deficiência, como o Instituto Pestalozzi, em 1926, e a APAI, em 1954. Em 1961, a LDBEM, Lei número 4.024/61, aponta os direitos dos excepcionais à educação, preferencialmente na rede regular de ensino. Em 1973, o MEC criou o Centro Nacional de Educação Especial, o CENESP, voltado para pessoas com deficiência e superdotação. Com a Constituição Federal de 1988, estabelece-se princípios importantes para a implementação da educação inclusiva no Brasil, estabelecendo princípios e diretrizes para garantir o direito de todos à educação, sem preconceito de origens, raça, cor, sexo, idade ou qualquer outro tipo de discriminação. Bom, agora as minhas colegas vão falar sobre as políticas públicas educacionais na perspectiva inclusiva do Brasil no decorrer da década de 90. Bem, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi a Lei 8.069, que reforça a obrigação dos pais ou responsáveis de matricular seus filhos na rede regular de ensino, né? Ainda se falando na década de 90, teve os documentos como a Declaração Mundial de Educação para Todos e a Declaração de Salamanca, que esses documentos passaram a influenciar a formulação das políticas públicas da educação inclusiva. A Declaração de Salamanca veio como um marco, para defender a inclusão como direito de todos. Então, esses documentos eles influenciaram as políticas públicas nacionais. E em 1994 foi publicado a Política Nacional de Educação Especial, orientando o processo de integração instrucional que condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular, aquele que possui condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum no mesmo ritmo que os alunos ditos normais. Ao reafirmar o pressuposto construído a partir de padrões homogêneos de participação e aprendizagem, a política não provoca uma reformulação das práticas educacionais, de maneira que sejam valorizados
os diferentes potenciais de aprendizagem no ensino comum, mantendo a responsabilidade da educação desses alunos exclusivamente no âmbito da educação especial, né? Aí, em 1996, veio a Lei de Diretrizes de Base da Educação, de número 9.394, que assegura o atendimento educacional especializado, gratuito, ao educando com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. Bem, a Lei número 7.853, de 89, né? Essa lei ela foi regulamentada, né? Pelo um decreto de 1999, que o decreto era de número 3.298, que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiências e sua integração social, criminalizando a recusa de matrícula em estabelecimento de ensino devido à deficiência, né? Aí veio as leis em 2000. Olá, me chamo Sara. A Lei de número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e a 10.048 do mesmo ano estabelecem normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a eliminação de barreiras e obstáculos em espaços públicos e privados. A lei garante a acessibilidade em diversas áreas, incluindo urbanismo, transporte, edificações, comunicação e serviços. Ou seja, esses locais têm uma facilidade de acesso com rampas, elevadores, piso tátil, sinalizadores sonoros e luminosos e a disponibilidade de libras e do braille para acesso à informação e comunicação. Já o decreto de número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, regulamenta e detalha como essas leis devem ser aplicadas, estabelecendo normas, critérios técnicos e prazos. A Resolução número 2, CNE-SEB, de 11 de setembro de 2001. Ela define o AE como educação suplementar ou complementar à escolarização. Em seu artigo 2, determina que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem para prover todos os recursos e serviços para atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais. Já o seu artigo 18º, inciso 4, parágrafo 2º, afirma a importância da especialização em educação especial para professores que desenvolvam competências para identificar as necessidades educacionais especiais, para definir, implementar, liderar e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, além de afirmar que a educação especial deve começar na educação infantil. O Plano Nacional de Educação, Lei de 10.172/2001, destaca a construção de escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana, ao estabelecer objetivos e metas entre 2001 e 2010 para que o sistema de ensino favoreça o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, aumentando a oferta de matrícula para alunos com deficiência nas classes comuns de regular, a formação docente, a acessibilidade física e o atendimento educacional especializado. Já em 24 de abril de 2002, entra em vigor a Lei 10.436. Ela reconhece como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras. Importante porque os surdos conquistam respaldo político para continuar a lutar por uma educação bilíngue. A partir daí, constata-se o aumento da oferta do serviço de intérprete de língua de sinais para acompanhamento dos surdos nas escolas, e também foi a partir dessa lei que foi incrementada a Libras em curso de formação superior, como nos cursos de fonoaudiologia e magistério. E o decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, regulamenta essa lei e amplia os parâmetros. A Libras deve ser disciplina curricular obrigatória em todos os cursos de licenciatura, além de letras, pedagogia, educação especial e fonoaudiologia. Já a Portaria 2.678/02 do MEC, de 24 de setembro de 2002,
Aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, compreendendo o projeto da grafia Braille para a língua portuguesa e a recomendação para seu uso em todo o território nacional. 2008. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, PNEP, objetiva a equidade, autonomia e obriga o atendimento no ensino regular. Ela visa garantir que todos os alunos, independente de suas necessidades especiais, tenham acesso à educação de qualidade e que possam aprender e desenvolver seu potencial. A educação especial deve integrar a escola regular e não se restringir a espaços físicos. Meu nome é Liliane, irei dar continuidade. Irei falar sobre a Resolução 2009, número 4. Essa resolução institui as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado, o AE, na educação básica, modalidade educação especial, com o objetivo de garantir o acesso e a permanência de alunos com necessidades educacionais especiais nas classes comuns do ensino regular. Em 2010, criou-se também o Programa Nacional de Implantação de Sala de Aula de Recursos Multifuncionais, que visa apoiar as escolas públicas na criação de espaços com recursos para o atendimento especializado, o AE, essencial para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação. O objetivo é garantir que esses alunos tenham acesso, participação e aprendizagem de forma inclusiva no ensino regular. Em 2009, temos o Plano Nacional de Educação, 2014, temos o Plano Nacional de Educação. Essa lei estabelece as diretrizes, metas, estratégias para as políticas nacionais brasileiras. Ela visa promover a melhoria da qualidade da educação, a universalização do atendimento, a valorização dos professores da educação. E em 2015, cria-se a lei da LBI, que ela define o conceito de pessoas, especiais. Essa lei, define a pessoa, como deficiência com aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E ela assegura alguns direitos e assegura alguns direitos, como direitos à liberdade, acessibilidade, educação inclusiva, inclusão no trabalho, tecnologias assistidas, saúde, participação social e cidadania. A portaria número 13 de 2016, ela destacou-se, por promover ações afirmativas na pós-graduação, na reserva de vagas. E a Lei 13.409 de 2016, ela estabelece cotas para incluir pessoas com deficiências no sistema de cotas nas instituições federais de ensino, nos cursos técnicos nível médio e superior dos IFES e nas faculdades, das faculdades federais. Bem, e quais são os objetivos, dessas políticas nacionais de educação especial na perspectiva da educação inclusiva? A transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação superior, o atendimento educacional especializados, o AEE, as salas de AE multifuncionais, continuidade da escolarização dos níveis mais elevados de ensino, a formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão escolar, a participação importantíssima da família e da comunidade, a acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação, e a articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. Bem, mas a gente observa que essas garantias, nos discursos oficiais, muitas vezes não se materializa no dia a dia das instituições, por diferentes motivos, que nossa colega vai
falar agora. Olá, eu sou Fabiana e eu vou dar continuidade falando dos principais desafios das políticas públicas na educação inclusiva. Então, o artigo 208 da LDB afirma que é dever do Estado garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Porém, as políticas públicas de educação inclusiva enfrentam alguns desafios. Então, aí no slide tem alguns desafios do qual eu vou falar. O primeiro é a questão da infraestrutura. Bem, a falta de acessibilidade física e tecnológica nas escolas dificulta o acesso de alunos com mobilidade inclusiva. Então, o ideal seria que o governo investisse em infraestrutura, como garantindo a acessibilidade física nas escolas para que todos os alunos possam participar do processo de aprendizagem. É importante também que as escolas elas tenham rampas, como as colegas já falaram, né? Rampas, elevadores, sinalização, corrimão, banheiros adaptados, pisos táteis, né? Como a gente já sabe. Outro desafio é a questão da formação docente. Então, a falta de capacitação e formação adequada dos professores para lidar com alunos com necessidades especiais. Então, é grande, a gente vê muito, né, no dia a dia, profissionais da educação, né, lidando com crianças e alunos, né, com necessidades especiais, porém muitos deles não estão capacitados para estar ali, infelizmente. Mas muitos estão porque realmente são, né, denominada aquela função, então eles estão ali, porém não estão qualificados para estar ali. Então, o ideal seria o quê? A formação desses docentes. Então, é importante que esses professores eles tenham a oportunidade, né, de uma formação continuada. Então, o governo deverá oferecer cursos e programas, né, de formação que os capacite, né, para que eles possam lidar com as diversidades e assim poder implantar, né, as práticas pedagógicas inclusivas, né? Outro desafio é a questão dos recursos. Então, é um desafio a insuficiência de recursos financeiros, a escassez de materiais didáticos adaptados e também a falta de profissionais especializados, como intérprete de Libras, educadores especializados e muito mais. Então, o ideal seria disponibilizar acesso e recursos como materiais didáticos adaptados, profissionais especializados e recursos financeiros para poder apoiar a educação inclusiva. Outro desafio é a questão do preconceito social, porque ainda está enraizado, né, a questão do preconceito, né, e também a falta de conscientização sobre a importância da educação inclusiva. Muitas pessoas ignoram, ainda não têm conhecimento, né? Então, é por isso que esse preconceito ainda assim, está enraizado em muitas pessoas. Então, é importante, né, promover a empatia para que todos aprendam a aceitar e respeitar e também a conviver com a diversidade humana. Outro desafio é a questão da participação da comunidade. Então, a falta da participação ativa da comunidade, incluindo famílias e organizações, no desenvolvimento e implementação de políticas da educação inclusiva. Então, é importante que a comunidade e as famílias se façam presentes nos eventos voltados para a educação inclusiva. Quais são esses eventos? Quando no nosso município acontecer fórum voltado para a educação inclusiva, conferência, congresso, então é importante que as famílias estejam presentes, que a comunidade esteja presente, que nós possamos dar a nossa opinião, né? Fazer valer nossa opinião. Então é um momento de fazer a mudança, é nesse momento, quando tem fórum, conferência, a gente tem que estar presente, né? Principalmente quando se refere em fórum, conferência voltada para a educação inclusiva. Então a gente tem que estar presente para que a mudança possa acontecer. Outra questão é o desafio, ou a invasão escolar, né? Outro desafio é a invasão escolar. Então, a alta invasão escolar, especialmente entre alunos com deficiência, é um problema que precisa ser enfrentado. Por isso, é muito importante o engajamento das famílias.
Então, as famílias devem incentivar a participação e a educação dos seus filhos com deficiência. No passado, a gente sabe que muitos pais, né, deixavam seus filhos porque tinham alguma necessidade, alguma deficiência, eles deixavam essas crianças em casa, né, isolada, né, no mundo deles. Porém, hoje a gente sabe que a diversidade está aí, que a gente está aí para acolher essas crianças, né, esses alunos. Então, assim, a gente tem que fazer com que aconteça, né, a comunidade possa acolher, né, a gente como professores, a gente possa acolher esses alunos e os pais e as famílias possam levar para a escola, não deixar em casa mais, né, isolado como era no passado. Então isso acabou. Então esses desafios, eles precisam ser superados para garantir que a educação inclusiva seja eficaz e beneficie todos os alunos, garantindo assim uma educação de qualidade, equitativa para todos, independente de suas características individuais. Então, a colega agora vai dar continuidade e falar mais um pouquinho sobre esse tema. Eu me chamo Helena Ângelo e estou aqui para dar minhas considerações finais. A educação inclusiva ela não só se limita apenas aos alunos com deficiência, mas abrange a necessidade, abrange a diversidade de necessidades e potencialidade de todos os alunos. Um outro ponto é a inclusão é um direito e um benefício para todos, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. A educação inclusiva exige uma mudança de paradigmas, passando da segregação para a integração e da exclusão para a inclusão. É fundamental que as políticas públicas de educação inclusiva sejam implementadas de forma articulada e continuada, com a participação de todos os atores envolvidos. A educação inclusiva também é um processo com constante construção, que exige reflexão, diálogo e a busca por práticas pedagógicas e inovadoras. E assim, a gente termina esse seminário com as nossas referências biográficas e agradecendo, né, a participação de todas e de todos, para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre políticas públicas. Então, a inclusão na sala de aula, ela transforma limitações em possibilidades e diferenças em oportunidades. Isso pelo nosso professor Walter de Menezes Eugênio, está aí uma ótima reflexão para que nós possamos fazer uma diferença dentro da educação inclusiva. Desde já agradecemos a todos.